Sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço, uma apertava em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Oh, oh, oh. E de frente pra luz. Assim, só, né? De falar. Hã? Nós estamos sem som, né? Falar. Tira o som, gente. Tá sem som. Tira o som. Eu estaria agora tomando um café. Sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço, uma apertava em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Oh, oh, oh. E de frente pra luz. Muito bem, Imparável, eu tenho um convite. Peraí, gente. Amém? Amém? Deu para vocês lerem? Sim. Deu? Você quer começar, né? Quer que eu leia? Bom, vamos para a semana 12, estilo de vida, né? Chegando à reta final. Se a gente estivesse realmente diante dos alunos, a gente diria o quê? Caramba, começou outro dia, eu já estou chorando porque está acabando, né? Sempre essa a minha frase no final. E a gente já está pensando na formatura. Pensando não, já tem que estar tudo já no esquema, né? Semana 12 já tem que estar tudo no esquema, né? Pelo menos caminho andado. Então, vamos lá, estilo de vida. Isso que o Robson falou é muito importante. Eu tenho estudado isso na minha escola, que é a Escola Dunamis, online, e justamente o que a gente tem aprendido é isso. Andar com Jesus. Por quê? Porque é o estilo de vida que ele quer para nós. Né? A obediência, a certeza que a gente está indo no caminho certo e olhando para o alvo, que é ele. Né? Permanecendo na graça dele, permanecendo na obediência dele, seguindo os passos dele, né? E é isso que ele quer para nós, um estilo de vida que também, quando a gente estava estudando, que seja bom para a nossa mente, para a nossa alma e para o nosso espírito. Né?
A mente tem que estar bem, o corpo tem que estar bem e o espírito tem que estar bem. Porque sem esses três, a gente não consegue ter um estilo de vida pleno, né? Então, tudo tem que andar de acordo com a vontade de Deus. Aliás, a vontade de Deus é a base da apostila inteira, do curso inteiro, né? Que todos nós, nos relacionamentos, possamos viver sobre a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Conforme está no vídeo. Conforme está no vídeo. Então, vamos lá. O nosso alvo é ajudar os casais a coordenarem todas as ferramentas que receberam no curso, Casados para Sempre, para crescerem continuamente em seus casamentos da forma que Deus planejou. Expressar a importância de se livrarem do pecado escondido no casamento e dar-lhes um projeto com o qual possam construir seus lares como centrais elétricas. Esses centrais elétricos a gente está aprendendo desde a aliança, né? Desde o propósito de Martin e Mary, né? Marilyn, e a gente vê que Mike Merler, que a gente vê realmente que a ideia deles é que nós possamos ser faróis, né, de bênçãos na vida de outros, né, apresentando esse estilo de vida parecido com Jesus, né, porque ser igual é impossível, né? Ninguém nunca vai conseguir chegar à igualdade, mas parecer com Cristo é tentar ter um estilo de vida parecido com o dele, né? Exalar o perfume dele, brilhar a luz dele, respirar a respiração dele, que as pessoas possam ver na gente aquele calor de Jesus, aquele amor, aquela alegria de viver para ele, aquela gana de querer mais de aprender dele, mais da vida dele, das histórias dele, né? E eu posso dizer que eu tenho vivido muito essas experiências. E para completar, o Robson vai completar aqui com uma palavra que ele mesmo me deu, mas como ele escreveu, né? Porque 12ª semana, então dá para conhecer a turma, né? Dá para observar quem fala, quem se expõe, aquele que é mais travado, né? E que aqueles que estão travados tem que puxar desse, né? Puxar e orientar durante a semana mais, né? Apoiar eles. E é muito difícil, que eu falei, a importância de se livrarem do pecado escondido no casamento. Já vivi isso, então, porque nada fica obscuro para o Senhor. Isso eu aprendi na carne. Nada fica oculto. Nada fica oculto, eu aprendi na carne. Eu não cria que isso pudesse acontecer. Eu crio em Deus, mas não crio que pudesse acontecer. E Deus revela. Ele revela, não tem jeito. Na época da internet, ele revela em sonho, precisar. Então, essa livrada do pecado, eu sei que é difícil falar sobre isso no casamento, né? E quando acontece, é uma libertação única, né? Essa liberdade que eu falo é a oportunidade para os casais se manifestarem do seu pecado e, com isso, poderem não só poder orientar, né? Como também orarmos. Orarmos quebrando o estilo de vida do passado, daquela geração passada. Eu falo por mim, geração passada, né? Eu quebrei o estilo da minha geração passada. Eu quebrei, porque vinha de macumba, vinha de cabeça raspada, vinha de santé, adoração à imagem gigantesca de Satanás, de aquele católico não praticante, sabe? Uma imundícia em geral. Imundícia geral que ele vivia, né? Ter que adorar altos deuses, santé, entrar naquele local preto e vermelho, era obrigado, e tinha que servir lá, limpar tudo, limpar o santé, botar comida. Então, eu fui orientado a isso, mas Deus sempre me sustentou. Ele sabia que hoje eu tinha um propósito na minha vida, né? Então, essa aula é muito importante para nós. Inclusive, Rosângela, só para coisa, no final, quando forem orar, eu queria dar só uma opinião, se deixar. Só no finalzinho, só para, tá bom? No finalzinho para encerrar. Então, a instrução é, ao final dessa lição, certifique que os casais se voltem para a visão de lares, as centrais elétricas, né? Que você tanto falou, né? De refletir a luz do Senhor, né? Não é isso? Que Deus está produzindo. Relembre-se-nos daquilo que começaram a realizar. Sejam cautelosos para esperarem no Espírito Santo. Porque saber dar uma aula, querer forçar, mas tudo... Vocês mesmo que deram aula, Genésio, vocês,
eu aprendi muito com vocês isso, né? A esperarem o Espírito Santo agir. Mas isso aí nós temos que observar, acompanhar, orar todo dia, até terno do orar todo dia, porque Deus vai dar a libertação deles falarem, né? A gente tem que esperar o Espírito Santo agir dentro do corpo daquele que precisa. O momento de expor os pecados escondidos. E nós tivemos muito disso. Na última aula, então, nós tivemos muito disso, de quebrantamento. E é tão lindo você ver isso. Falar, caramba, eu não fiz isso na minha aula. Hoje eu estou conseguindo, como um instrumento do Senhor, realizar isso. Os anjos achavam que nós éramos perfeitos, né? Mas nós tivemos a orientação de vocês, que é seguir. Mas eu sabia que não era perfeito, só lá da França. Não, talvez porque o Espírito Santo não é, como ele falou, né? É no tempo dele, né? E no tempo dele, na véspera da formatura, ele falou, é agora que eu vou cuspir tudo. Não tem jeito de ficar... Na véspera da formatura. Eu na lembro. véspera da formatura. Você Eu lembra, lembro né? de tudo. Então, Imagina, eu chegar para você e falar assim, Rô, nós não vamos participar. Ia cair dura, né? Não sei se eu iria cair dura, não, porque desde o começo, né, foi conforme eu falei para a Márcia na semana passada, a gente percebia que tinha alguma coisa, era nítido, entendeu? Porque às vezes o Espírito Santo vai falando no nosso coração, trabalha ali, fala ali, porque nós não fazemos nada, quem faz é o Espírito Santo, mas ele nos mostra, né? E para a gente poder estar orando pelo aquele casal, porque é o que eu falo, quando nós estamos com uma turma, e a gente tem assim, aquele propósito, que é que eu falo, tem que ter amor. Se você tiver amor pela tua turma, o Espírito Santo vai te revelar. Então, quando a gente olha para um casal, a gente sente que ali tem alguma coisa, mas muitas vezes ele não quer falar. E a gente, como diz no livro, nós não podemos obrigar a pessoa a falar, mas nós podemos pedir ao Espírito Santo para incomodar a pessoa. Para revelar, né? Para revelar. Então, mas glória a Deus, porque vocês estão aí lindos, firmes e fortes. Vai! Então, continuando, né? O enfoque de oração, que a gente ora pela noite da formatura, né? Ore pela perfeita vontade de Deus para cada casal com relação ao próximo passo, né? Que é o Ministério de uma Só Carne, onde eles vão realmente saber o que vão fazer daqui para frente, as escolhas deles, né? E orar para que os casais formem novos padrões de generosidade ao ofertarem nesta semana. Então, é um motivo de mudança também de estilo de vida, quando você entende a necessidade de ofertar para o ministério, né? Que muitas vezes você não entende... Espera aí. A gente não entende, os casais, no caso, nós já nos colocamos naquelas cadeiras como casais, como alunos, que a importância da oferta para o ministério dar continuidade. Semear. Né? Porque é uma coisa que eu tenho aprendido muito também na escola. Porque se você não pagar o preço, você não semear, pessoas perguntam muito para os nossos professores por que não ser gratuito, ser online. E ele explica. E o microfone que eu tenho que pagar, o vídeo que eu tenho que formar para vocês, né? Os louvores que eu tenho que colocar, eu tenho que estar com a equipe de louvores apostos. Isso tudo traz despesa. E é tudo para o reino de Deus, não é para a gente, né? Então, o Ministério do MMI, ele precisa o quê? Continuar para que outros casais venham a ser realmente centrais elétricas, né? Venham a brilhar como farol. A gente vai falar aqui sobre farol hoje. E é isso que a gente tem que passar para eles, através de quê? De oração. Porque se não for debaixo de oração, a graça de Deus não resplandece, porque nem a luz dele, porque as pessoas são muito ligadas na pedição de dinheiro, né? Nas igrejas que pedem muito dinheiro. Então, falou em oferta, neguinho já fica, opa, já chega logo com a arma toda dele, no primeiro dia de aula, então, nem se fala, né? Não precisa nem dizer, né? Então, quando a gente chega no estilo de vida, a gente vê que só a oração, para que eles tenham entendimento através do Espírito, que eles precisam ofertar.
né? Então, vamos lá. A lição 5, a provisão de Deus. Tem muita coisa escrita, vocês podem notar. Escrevemos muito, mas a gente vai chegar lá. O capítulo 5, leiam Josué 5. O capítulo 5 começa com um relato de temor no acampamento do inimigo por causa do poderoso milagre de abrir as águas do Rio Jordão. A Escritura diz: e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Essa seria uma boa época para atacar. O inimigo estava temeroso e com a moral baixa. Que boa época para atingi-los com tudo que tinham a vencer e vencer a batalha. Parece, no entanto, que Deus tinha outros planos. Ao invés de enviá-los para a batalha, Deus instruiu a Josué para que fizesse facas afiadas e circuncidasse todos os israelitas que tinham nascido desde a primeira circuncisão na saída do povo do Egito. Falar? Essa circuncisão era uma ordenança do Senhor, né? No 8º dia, toda criança no 8º dia tinha que ser circuncidado. Por vários motivos, né? Doença, né? Infecções, porque eles tinham que estar fortalecidos para crescer fortes, serem guerreiros fortes, porque isso dava doenças, poderia matar infecções. Então, não era só na coisa, né? E por que o 8º dia? E por que no 8º dia que eles eram circuncidados? Quando eles começavam a fabricar anticorpos, eles por si próprios eles conseguiam, né, anticorpos. Não é Genésio, não é isso, Genésio? Tá certo? Se fosse para me corrigir, tá? Pode me corrigir. 8º dia, por isso. E aqueles que vieram depois, na época, não puderam fazer. Estavam no Egito, já grandes, não puderam fazer. E ao sair do Egito, né, de toda aquela rituais de outros deuses, eles foram circuncidados para serem purificados, para obedecer ao Senhor, para ir para a guerra fortalecidos, limpos, sem doença, usando o seu máximo do seu poder, e que Deus ia abençoar pela circuncisão que foram feitos alguns. Alguns não quiseram, mas pagaram o preço. Tá dando para pegar, né? E também um detalhe, né? O tempo do deserto não tinha como circuncidar porque eles também eram escravos, né? Então, eles não tinham como ter essa circuncisão. Ao invés de enviá-los para a batalha, Deus instruiu a Josué para que fizesse, já falei isso. Os israelitas tinham nascido desde a primeira circuncisão na saída do povo do Egito. Todos aqueles que tinham sido circuncidados anteriormente na saída do povo do Egito... Peraí, me perdi. Todos aqueles que tinham sido circuncidados anteriormente tinham morrido no deserto e não tinham circuncidado ninguém, mas durante os 40 anos de peregrinação. Não houve mais circuncisão após esses 40 anos de peregrinação. Uma outra lição importante para a liderança é a vitória que sempre traz consigo a tentação. E como é que a gente coloca isso? Para fugir à tentação, debaixo de oração. Mais uma vez, a oração imperando, né? Na lição e em todo o curso. Só um detalhe, hein? A tentação, muitos acham que podem encarar, mas a orientação no Senhor é fuja. Verdade. Fuja. Não fala, não, eu sou o Senhor, nem minha capa aqui, eu estou bloqueado com efésios, armadura do Senhor. E fala, fuja. A gente até colocou aqui, fuja para que não caia aquele que está de pé. Porque tem gente que fala, não, eu sou poderoso, eu não caio. Eu estou no Senhor há 20 e tantos anos. Cai porque eu caí. Cai. Eu sou de berço, fui criada no Evangelho, fui criada até lembrei outro dia da escola dominical de criança, porém eu caí. Fiquei 20 anos afastada e depois caí de novo. E glorifico a Deus por isso, porque senão eu não ia conhecer Ele nunca na essência. Eu não ia conhecer, nunca teria um encontro verdadeiro com Ele. Ele permitiu que eu passasse por esse deserto todo, batendo a cabeça na parede 20 mil vezes, sofrendo, chorando, tendo um vazio tremendo, né? Mas para quê? Para que eu conhecesse o verdadeiro Deus que eu tinha conhecido, já ouvi falar, né? E cai sim, cai mesmo. Infelizmente, a tentação vem, e se não for, como ele falou, e eu falei antes, debaixo de oração, de busca da palavra, de mudança de estilo de vida, você cai. Não tem jeito.
Isso aí, desde que o mundo é mundo, né? Vamos lá para Eva e Adão, que a gente vai lembrar muito bem a queda. Uma outra lição importante para a liderança, a Vitória sempre traz consigo a tentação orando. Nessa tentação, ele coloca aqui bem colocado, do descuido. Quando a gente está realmente se descuidando, a gente tem que estar atento para a gente não voltar ao erro, ou melhor, não voltar àquele vômito, né, da destruição que foi um tempo das nossas vidas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ser vigilante 24 horas, até mais do que em oração, né? Temos que estar atento a tudo. Outros têm a tendência de querer descansar um pouco, até que o próximo conflito surja. Quando a gente leu isso aqui, não tem como não lembrar do Sermão da Montanha, né? Por quê? Porque ele pediu o quê? Que nós fôssemos, vamos nos colocar como discípulos, né? Que ele ficasse ali um pouquinho, eles ficassem um pouquinho cuidando em oração. Para quê? Para que não viesse a tentação, porque a carne é fraca e o Senhor veio como homem. Então a carne dele ali estava sangrando, estava chorando, estava transpirando sangue, né? Praticamente. Por quê? Porque ele teve medo. Então, o medo também pode vir a tentação, né? Eles dormiram, não vigiaram. Então, eu me lembrei muito disso aqui, porque quando fala, cadê? Até que nem o outro plano de Deus, cadê, meu Deus? Me perdi. Outros têm a tendência de querer descansar um pouco, até que o próximo conflito surja. Ou seja, se você descansar numa batalha só um pouquinho, vou deitar ali um pouquinho, pode surgir um inimigo atrás de você. Você não está vigilante. E isso acontece o quê? Nos nossos lares, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Deus sabia que para os israelitas alcançarem a vitória, a aliança tinha de ser renovada. Haviam graves perigos e desafios à frente que não seriam capazes de enfrentar por conta própria. Ele tinha de relembrá-los da aliança que tinha feito com eles, lá atrás, da sua fidelidade. Quer falar um pouquinho sobre a aliança que você pensou? De Moisés? Porque, falando da aliança, né? Como é que Deus faz, né? Deus pegou Moisés, né? Ele saiu da casa dele, não morreu, ficou com a... Ele foi instruído no Egito. Deus preparou ele no Egito, né? Adorando a imagem, vários deuses, né? Mas aprendeu a lutar. Ele teve sabedoria de como armar. Ele teve ao lado, ele teve como fosse filho do rei, por ser irmão, né? Então Deus preparou Moisés de uma forma tão magistral, e depois Deus fala para ele ir lá e tirar o povo dele. Ele viveu tanto tempo naquela casa, adorando a Deus, né? Pagãos. O estilo de vida dele era completamente diferente de Deus, mas Deus quis que ele aprendesse aquilo. Deus usou tudo aquilo para depois ele ter entendimento do que é o certo e olhar com os olhos de Deus o quanto aquilo era errado. A ponto dele obedecer a Deus e voltar lá e enfrentar o próprio irmão dele, vamos dizer assim, né? E o próprio rei. É complicado. Você conviver na casa da pessoa 30 anos lá e você depois voltar e dizer que você está errado. É a mesma coisa que foi Paulo, né? Que perseguiu, depois voltou. Eu agora sou de Deus. É uma loucura, né? Deus faz as coisas. O próprio Pedro não confiou, né? Então, que coisa louca, né? O cara matava todo mundo depois. A aliança de Deus, por mais que pareça errada, né? A gente tem que crer que Deus vai completar a obra no tempo dele. A gente tem que confiar, mas é difícil confiar quando vê esses percalços, né? Então, aqui a gente está aprendendo o quê? Que Deus, ele é fiel para cumprir o que prometeu. Então, nós temos que estar sempre vigilantes, em oração diária, porque a nossa mente vazia é espaço para o inimigo. Você está em casa, está à toa, bota louvor, não quer orar, bota louvor. Está em casa. Você pode ver filme, meu irmão, mas
não fique com a mente vazia, olhando a outros temas que não dizem. Eu falo com ela, a gente quer ver algumas coisas que são contrárias, para a gente entender, para debater depois daquele assunto. A gente não vê por gostar, a gente vê para depois ensinar o que é certo e debater com a pessoa sobre na palavra que confronta. A palavra de Jesus, ela confronta e ela liberta. Então, seguindo aqui, e depois nós vamos chegar a Josué, tá? A circuncisão é dolorosa. Deus usou o temor temporário nos corações dos inimigos como um tempo para cura e descanso. Houve uma calmaria na guerra em tempo de paz, e Deus aproveitou. Nas suas vidas como líderes, ele fará o mesmo. Nas nossas vidas, ele vai fazer o mesmo. Muitas vezes, a gente precisa sentir dor, né? Passar pelo vale ou pelo deserto, ou pelos dois, para que a gente tenha depois um tempo de descanso, né? Mas, para isso, precisa o quê? Confiar. E o que eu queria falar de Josué? Josué confiou em Moisés por quê? Porque Moisés foi um grande líder. Então, quando a gente realmente está debaixo da bênção do Senhor, né? No caso ali, ainda não tinha vindo Jesus. A bênção de Deus, obedientes à palavra dele, né? Ao que realmente o líder está ministrando sobre a sua vida. Você tem certeza que aquilo é verdade. E você vai ser um grande seguidor dele, com certeza você será um líder amanhã. Né? E quer falar? Só rapidinho só, sobre Josué. Quando ele falou para circuncidar todos, se ele não fosse um líder em que eles confiassem, eles iam contestar e muitos não iriam fazer. Então, a liderança, nós que somos líderes, nós temos que realmente meditar a palavra, porque nós não podemos dar brecha para o inimigo. Se a gente falar coisas que não são da Bíblia, então eu falo com maior repreensão a vocês e a mim, nós vamos passar desconfiança daqueles alunos. Nós temos que ter o Senhor nos guiando. Então, como Josué era um líder nato, eles confiavam, vocês têm que circuncidar. Ninguém ficou assim, a maioria, vamos fazer, porque nós confiamos em Josué. E Josué seguiu o estilo de quem? De Jesus. O qual Moisés foi o que ensinou Josué, mas ele seguia Jesus. Então, ali é só um estilo de vida passado de geração. E isso que nós queremos passar para vocês, para os nossos filhos, para o nosso neto, é esse estilo de vida. Não é o Robson passando, é o estilo de vida que nós temos de Jesus. Dando seguimento aqui ao que o Robson está falando, nós também pesquisamos aqui, quando houver um tempo de grande vitória, um tempo de poder atuante de Deus, ele será seguido por um tempo de circuncisão. Como será essa circuncisão? Ele coloca aqui um cortar da carne para um aprimoramento melhor para os desafios maiores que vêm pela frente. Deus é gracioso e vos dará um tempo de descanso e cura. No entanto, é um descanso proposital. Ele os trará não somente ao ponto de refrigério, mas os fortalecerá e os preparará para o conflito futuro. Foi aquilo que eu falei. Se a gente não se preparar no tempo dele, cortar essa carne, cortar da própria carne. Por quê? Porque nós não somos mais pessoas, como eu falei antes, né? Que podem até cair, mas nós precisamos o quê? Lembrar das coisas velhas para que nós tenhamos como aprendizado, né? E nós, hoje, somos novas criaturas. Eis que tudo velho se passou. E grandes coisas, assim, o que eu vejo todo dia, é que o Senhor tem para nós. As promessas dele vão se cumprindo, né? E como nós somos novas criaturas, a nossa carne tem que estar mortificada. Essa carne nós trouxemos para nós também, né? O fato dessa circuncisão não existir mais, né, no homem, como existia na época de Moisés, da lei mosaica, hoje nós também somos circuncidados, mas dessa forma. Se a gente não mortificar nossa carne e tentar
que o Senhor derrame mais do seu Espírito, que a gente esteja mais voltado para o Espírito Santo, a gente cai mesmo. E esse descanso proposital é um descanso que a gente também viu nisso, que a nossa carne tem que estar o quê? Mortificada todos os dias. Como é que a gente mortifica a carne todos os dias? Como diz o Ângelo, hein, irmãos? Como? Indo à cruz todos os dias. Ontem foi dia de celebração de ceia, todos nós sabemos o significado da grande ceia, né? E a gente tem que tomar realmente esse cuidado de todo dia estar aos pés de Jesus e lembrar que aquela carne que foi morta ali, hoje nós temos a vida eterna. Então, nós não podemos mais olhar para trás. Nós temos que seguir em frente, sermos vigilantes, atentos e estar debaixo de oração. Não só nós orando, aí eu entro com o ministério, como nós todos intercedendo um pelos outros, né? Não só pelos líderes os LTs, mas principalmente pelos casais que vão passar por nós. Por isso que a Rosângela, eu acho muito legal quando a Rosângela passa aquela listinha e diz, você vai ficar com fulano, beltrano, ciclano, e a gente começa a orar, e a gente começa a mandar mensagem, e a gente começa a abençoar aquelas vidas, e aquelas vidas passam a ser nossos pupilos, nossos discípulos. Dali, da carinha deles, que a gente já começa a ver no Zap, né? A gente já sabe, já começa a interceder por eles. Caramba, esse cara é meio fechado e tal. Ela foi mais graciosa, agradecendo. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque eles são nossos pupilos. É como se fossem filhos que o Senhor está nos emprestando aqui um tempo para que a gente ministre sobre a vida deles. E justamente mostre a eles que nós não podemos mais olhar para trás. E muitas vezes eles podem até estar à frente de nós, como vocês já tiveram experiência que a gente ainda não teve, ter pastores, presbíteros, outros líderes, né, nas salas, e quando eles olham, eles encontram esse problema de olhar para trás, né? Então, realmente, o que está aqui é que, o que eu sempre falo, cuide para que não caia aquele que está de pé. Somos fracos e precisamos vigiar sem cessar, como diz a Carminha. A tendência humana quer colecionar troféus e exibi-los no mostruário espiritual, quer convidar os amigos para recontar a batalha, quer fazer um desfile e pregar medalhas. Deus não faz assim. Cada vitória é um degrau para a próxima preparação, que é um degrau para a próxima vitória. E eu coloquei aqui, com muito amor, né, usando a vida do Carlos. Né? Desculpe se eu me emocionar. Mas a gente estudou, e quando a gente estudou, o Carlos veio no nosso coração. Porque o Carlos, a Carmen falou, Deus faz. Mas se o Carlos esperasse cair do céu, quem ia cair? Então, ele teve o quê? Que sair da zona de conforto e se esforçar. Ele não quis medalhas nem desfilar, né? Mas ele se esforçou com todo amor, se dedicou e conseguiu a vitória. Porque se ele ficasse esperando o cliente chegar, se ele ficasse esperando o telefone tocar e não fizesse a parte dele, né, e o apoio da Carmen e de nós, que também divulgamos, se a gente não fizer a nossa parte, gente, não tem. Só a misericórdia de Deus. Ele pode até fazer. Ele pode... Não foi, não. Foi? Ele pode até fazer pela misericórdia dele, mas ele quer o quê? O nosso esforço. Que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Que a gente corra atrás, né? E cada vitória é um degrau para a próxima preparação. Se o Carlos parar agora, ele pode atingir uma nova meta? Pela misericórdia de Deus, ele pode. Mas, com certeza, ele vai precisar de um esforço. Até porque ele já viu que valeu a pena esse esforço. Ele subiu um degrau e agora ele vai continuar subindo os outros. Amém? E outra coisa que eu coloquei aqui, né? Será que após a pandemia teremos realmente diferentes?
Neste instante, vocês estão no topo da vitória ou retornaram ao campo para a circuncisão? Aqui é uma pergunta para nós, né? E quando eu falo em pandemia, é porque eu fico pensando, está sendo um momento tão edificante para as nossas vidas que não é possível que quando decretarem, acabou, né? Que vai sair todo mundo correndo, vibrando, se abraçando, que não haja uma mudança interior. Não é possível que o estilo de vida das pessoas que olharam para trás, que brincaram com Deus, zombaram de Deus, não é possível que essas pessoas não tenham um toque especial no seu coração, mesmo que eles não creiam no Evangelho, no cristianismo, seja católico, seja espírita, não importa. O que importa é que eles entendam que foi uma permissão de Deus, que Deus está sinalizando, ó, eu estou aqui, quem quiser, segue a mim, negue-se a si mesmo. Não é possível que de milhões de habitantes do mundo, alguns, pelo menos, né, não sejam tocados para uma transformação. E a pergunta é essa, nesse instante vocês estão no topo da vitória, vamos pensar no carro, ou retornaram ao campo para a circuncisão? Eu não sei se vocês responderam, mas nós respondemos. Fui eu até que coloquei. Estamos percorrendo a caminhada para o topo da vitória. Sabemos que muito ainda temos a aprender. Precisamos ser vigilantes em todo o tempo para alcançarmos as promessas de Deus. Na realidade, o que eu quero dizer aqui? A gente ainda está caminhando. Podemos dizer engatinhando. Nós ainda somos muito crianças na fé. Né? A gente já saiu do leite, já estamos para o sólido, estamos indo para o sólido, mas estamos o quê? Percorrendo a caminhada para o topo da vitória. E se a gente não tiver um estilo de vida diferente, a gente não consegue chegar ao topo. A não ser de uma forma mundana, né? O que vocês aprenderam depois da última vitória que os preparou para essa batalha? O que a gente aprende com o Senhor através dessa lição? Obediência, né? E termos um estilo de vida igual a Jesus. Vamos passar para 93. Deus lhes relembrou de quais promessas? Nós colocamos aqui, nós não trouxemos para o nosso pessoal, que é uma coisa muito pessoal, mas nós lembramos da libertação do Egito, né? E na época de Moisés, que o Senhor supriu as necessidades, o Senhor fez com que eles vissem os milagres dele. Morreu, não? O cachorro. Aquele cachorrinho, que cachorrinho é aquele, tio? Deve ser a mãe dela que abriu a porta, aí os cachorros vieram. Nossa, não tá montado, não? Não tá o quê? Montado. Não entendi nada. A mania de abrir a porta da sala e depois abrir a porta da saída. Só Jesus. Então, voltando aqui, desculpa, gente. Derramando maná para cada um, lembrando que ele abriu o mar vermelho, o inimigo ficou para trás, fazendo com que uma vez a confiança do líder prevalecesse. Josué atravessaram o Jordão para chegar à Terra Prometida e cumprindo todas as batalhas, lutas e até mesmo ouvindo as murmurações continuarem. Mas todos eles entenderam o propósito de Deus. Que até aqueles que murmuraram, depois viram que era tarde. Não tinha mais o que fazer. Aqueles ficaram para trás. Ficaram todos para trás, né? A terceira é o que está sendo circuncidado de suas vidas. Nós colocamos a prioridade de viver para Cristo. Obedecer é melhor do que sacrificar.
Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Gálatas 2:20. Ou seja, somos nova criatura, temos um novo estilo de vida. E nós temos que, nesse momento, sermos faróis. Precisamos incendiar os corações, precisamos incendiar as pessoas com esse estilo de vida, com o amor de Jesus. Hoje eu tive uma experiência com a Alê, para quem conhece a Alê, né? Rosângela e Carmen conhecem, em que o Espírito Santo me tomou ali no zap com ela de uma forma que eu vi que foi instrumentação do Senhor. Por quê? Porque ela precisava de uma sacudida. Ela precisava de uma sacudida. E ali, Deus me usou naquele momento com muito amor e com autoridade e amor, mas mostrando que nós já somos novas criaturas. Não podemos mais errar, cair no mesmo erro. Podemos pecar? Todos nós somos pecadores, até o final. Mas que nós possamos realmente nos libertar deste pecado, né? Colocando isso diante de Deus e pedindo ao Senhor que Ele venha nos purificar de todo pecado. Descendo ali para o segundo parágrafo, o maná cessou no dia em que os israelitas comeram do grão da terra. É interessante, né? Que Deus tem o tempo dele mesmo, né? Ele proveu até o dia da terra prometida. Quando chegou na terra prometida, o maná cessou. Por quê? Porque eles iam justamente o quê? Comer da produção da terra, do que eles iriam produzir. Isso é lindo. Às vezes, perdemos a provisão porque Ele é fiel e suprirá essas necessidades. Às vezes, perdemos a provisão porque estamos esperando somente o milagre, o milagroso, né? Então, a gente precisa se regozijar também com os grãos, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem à nossa mesa, que nós estejamos sempre com o coração agradecido, né? Isso não é estilo de vida que o Senhor quer para nós. Ele não quer nada que a gente fique esperando o milagre dele. Ele quer realmente que a gente haja, né? Se essa produção viesse dele, por exemplo, continuasse a provisão dele, o que ia acontecer? Ninguém ia fazer nada. Ninguém ia mexer na terra, ninguém ia cultivar nada e ninguém ia poder se alimentar daquela própria provisão de Deus, né? Então, ele quer o quê? Que a gente olhe sempre para o alvo, né? Está terminando já essa parte, tá? Eu coloquei aqui vem o pessoal de cada um, né? Maná, grãos, né? Mas eu acrescentei aqui algo. Josué, como líder, e buscando a Deus quando tomou a frente de Deus e fez prevalecer a vontade dele, ele perdeu a batalha. E aí a gente para e pensa, o que ele tirou de lição? E o que nós podemos tirar de lição disso? Que nós somos totalmente dependentes de Deus. Não adianta a gente querer fazer pelo próprio esforço, pela própria força, né? Dizer, não preciso de Deus, isso aqui, Senhor, pode deixar que isso aqui eu resolvo. Não adianta. Josué tentou fazer da maneira dele. E ele pecou, desobedeceu e perdeu a batalha. Com muito mais homens que ele tinha para a guerra. Você vê que loucura isso. A permissão de Deus realmente é uma loucura para nós cristãos. Para o ímpio, então, ele não vai entender isso nunca. Mas foi o quê? Uma lição para Josué, né? E Josué entendeu o que Deus queria para ele. Porque tudo que ele fazia, Josué, ele sempre pedia o quê? Direção de Deus. Direção de Deus. Mas ele teve várias batalhas, venceu várias batalhas com muito menos homens, né? Então, ele se garantiu que aquela vez, como eram poucos homens, ele se achou que não precisava de perguntar a Deus, porque tinha muito mais homens e Deus iria honrá-lo. Mas Deus não honrou. Eles, com muito mais homens, perderam a batalha e foram derrotados. Por quê? Por mais que ele era um ótimo líder, no momento ele fraquejou e não pediu Deus orientação. Talvez naquela hora não era para lutar.
talvez era para lutar ou não, mas Deus mostrou que não é pela sua força, né? É pela bênção do Senhor e orientação do Senhor. Nós temos muito disso. Nós vencemos, chega uma hora que, pô, não vou vir a Deus, não. Agora vou descansar, vou, pô, vencer. E a gente cai e cai feio. E quando o líder cai, o negócio quando o líder cai com ele todos os seus seguidores. Verdade. Ele perde a referência, os seguidores perdem a confiança. E você, para ter essa confiança de volta, restaurar isso tem é complicado. que dobrar os joelhos, pedir perdão a Deus, que dele ser discernimento e te coloque a humildade para dizer para os outros que você errou porque não pediu direção a Deus. Não teve humildade, né? Eu não tive humildade, né? Eu fui soberbo achando que eu já era um líder pleno. A vaidade, né, do ser humano, ela grande. Prevalece, né? Josué, hein? Falando de Josué. Do propósito de Deus, né? Isso que a gente tem que realmente cuidar, né? O protocolo do ministério vem os testemunhos, né? Que a gente vai pular, porque nada mais é do que um incentivo para que os casais testemunhem do que Deus fez durante o período do Casados para Sempre, do curso, né? A visão mundial de compromisso a gente já passa através da leitura mesmo, ou do vídeo que a gente tem, né? As ofertas, sempre um incentivo. O compromisso exigido dos casais, que a gente sempre... cada grupo consiste de, no máximo, 7 casais, e não pode passar disso, não pode sair um e entrar outro, ou seja, não pode bagunçar o MMI, né? Que muita gente está querendo bagunçar. Não mudar nada, eu coloquei aqui não mudar nada, manter o que o MMI nos orienta a fazer e como liderar, né? Cada semana é um tempo de comunhão, de louvor e adoração, seguido de um compartilhamento do que o Senhor está fazendo. Enquanto vocês estão aí vendo esse negócio do cachorro, a gente tem que lembrar que isso tem que ser passado sempre, desde o começo. Não é o cachorro, não. É sua mãe? A gente tem que estar vendo que a gente tem que estar passando isso desde o começo. Por isso a importância da primeira reunião, que isso é uma coisa que ele já tem que entrar sabendo de como se deve agir. É só 7 casais, não pode ter falta. A importância da reunião, da oferta. Essa coisa já tem que ser, eles já tem que entrarem no curso, já que essas coisas na mente. Para depois não dizer que não sabia. Para depois não dizer que não sabia, não falaram, não me contaram antes. Então, ele já tem que entrar, já todo mundo sabendo. Né? Vai lá. Sim, isso tudo na reunião anterior, né? No início, né? Anterior não, no início. Logo no início tem que ficar muito bem claro, né? E, de preferência, que haja essa reunião semanal, que é uma coisa assim que Deus também tem falado no nosso coração, de nos dar essa convicção do Espírito, de que a gente pode, de repente, como está dando certo online, quando tiver a presencial, a gente pode estar trabalhando com os líderes em treinamento através do vídeo, conferência. Eu acho que é uma coisa muito boa, porque facilita a saída, não posso hoje, não posso amanhã, não posso isso, não posso aquilo. Então, é uma dificuldade de juntar todo mundo. Então, eu acho que é muito importante, tem sido muito importante, desde que nós tivemos essa ideia, né? Essa iniciativa, e tem sido muito bom, né? Então, nós vamos... Depois vem perguntas e respostas, inscrição, relatório, tudo que a gente orienta mesmo quando tudo é com líder, né? Essa parte não é com líder em treinamento, a não ser o caderninho, né? Então, nós vamos passar para 155, se não me... Não, perdão. 177. Quando chegar na 178, no C, Márcia, você pode soltar o vídeo, tá? Viu, Marcinha? Márcia? Guardou, né? Estilo de vida.
é hora de examinar nosso estilo de vida. Durante as últimas 11 semanas, temos examinado os segmentos da vida matrimonial. Eu vou resumir bem isso aqui, porque é uma coisa que a gente aprendeu, eu aprendi desde o meu ministério, quando eu entrei na igreja. Muitas vezes a gente se fixa a um problema. O que é esse problema? Eu tenho uma parede branca, onde tem um ponto preto ali. A parede branca é linda, chega a ser aquele brilho iluminador, maravilhoso. Mas eu só fito os olhos no ponto preto. E esse ponto preto eu retrato como pecado, eu retrato como a desunião entre o casal, me traz assim momentos de discussão, de discórdia, de desentendimento, de falta de compreensão, de falta de perdão, né? E a gente esquece as coisas boas que teve no casamento, que tem no casamento. Os momentos bons são muito maiores do que o ponto preto. Mas a gente fica ali, remoendo. Mas você fez isso há 30 anos atrás. Lembrei até do Cláudio Duarte agora. Mas você fez isso há 30 anos atrás. Logo quando a gente casou, eu não esqueço. Isso destrói um casamento. Porque a pessoa chega a pensar assim, mas o que valeu a pena, então? Que estilo de vida é esse que nós temos? Que igreja é essa que a gente frequenta, que a minha mulher não me perdoa, continua a mesma coisa? 30 anos atrás, ela lembra do que eu fiz, que eu não pendurei a roupa que ela queria. Né? Estou fazendo um exemplo bem bobo, mas é a pura verdade, porque o que você sabe em relação a nós, que todos sabem aqui, eu tenho impressão, Rosângela, que naquela época a gente não colocou nada no papel, a gente não falou nada para vocês, porque Deus queria um conserto conosco. Tanto é que eu não sabia. Era obscuro para mim. Então, o Senhor permitiu que eu visse, que eu enxergasse o erro, para que eu, já que eu estava no estilo de vida na véspera de uma formatura em que eu ia me tornar ali líder em treinamento, ou eu jogava tudo para o alto e olhava o ponto preto, aquele pecado cometido, ou eu olhava a grandiosidade que é o meu esposo para mim, desde que Deus consertou ele, me trouxe ele completo. Ele caiu? Caiu. Aquilo que nós falamos desde o início. Mas ele pediu perdão. E naquele momento, eu tenho certeza que foi a maior experiência que a gente teve com o Espírito Santo. Porque a gente não chamou ninguém. Foi a primeira vez que eu tomei uma atitude sem tocar trombeta. E você sabe que eu sou mulher de tocar trombeta, até de madrugada. Qualquer hora. Pois a gente se consertou. O Espírito Santo falou, são vocês. Porque naquele momento nós fomos visitados pelo Espírito Santo. Nós nos ajoelhamos e dissemos, eu perdoo você. Eu disse, né? Eu perdoo você. Mas ali não houve só o meu perdão. Houve o perdão nele também. Porque havia um peso de pecado sobre o ombro dele. Né? Então, que a gente pare com essa coisa de picuinha, de olhar a parede branca e pensar, meu Deus, eu tenho um estilo de vida do Senhor. Sabe? Eu tenho um caminhar com Cristo. Então, não tenho mais que olhar aquela bobagem de 30 anos atrás ou aquela coisinha boba que ele fez ontem. E só houve perdão porque houve arrependimento também, né? Exatamente. Houve arrependimento. Além do arrependimento, houve a ação do Espírito Santo para o arrependimento e o perdão. Mas o arrependimento só vem através do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não tem. Até porque ambos têm que andar juntos. Tanto, né? Para haver a ação do Espírito Santo, tem que ter o quê? O arrependimento e o perdão. Né? E eu coloquei aqui, aqui fala muito sobre a vida de Abraão, sobre os erros, né? A maldição hereditária ou geracional, como a gente aprendeu, a época de Jacó, de Isaac. Tem muitas coisas geracionais que a gente, quando pede ao Espírito Santo para que revele para nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar e pedir a cura daquela maldição geracional. Não é porque meu pai fez uma coisa errada que o meu casamento vai continuar sendo errado. Né?
Não é porque o meu casamento foi errado, não é porque o dele foi errado, que vai dar continuidade e a minha filha amanhã, meu avô também fazia isso, né? Poxa, será que isso vai acontecer comigo? Não, está repreendido. A gente tem que estar ligado justamente no que o Espírito quer de transformação para as nossas vidas. Então, a gente tem que quebrar essa maldição hereditária, essa maldição geracional. E, bom, todo mundo acho que já leu essa parte da apostila, né? Onde tem um quadro negro por trás, né? Que a gente... Edinaldo conhece, né, Edinaldo? Nós aqui conhecemos muito bem. Deixa só o Edinaldo olhar aqui um minutinho. Conhece, né, Edinaldo? Você está sem som. Está sem som. Conheço. Pois Muito é. nítido, muito nítido. Mas muitos, Edinaldo e Márcia, têm dificuldade de ler. Sabe por quê? Porque eles enxergam o preto, né? E as letras que realçam são as brancas, né? É justamente o quê? O nome mais lindo, né, que eles colocaram aqui, né? Então, que a gente esteja atento a isso. E isso faz parte do estilo de vida. E isso faz parte o quê? Do que eu coloquei aqui. Uma vez que o estilo de vida se torna óbvio, não haverá mais problema em reconhecê-lo no futuro. Isso significa o quê? A vontade de Deus, que é soberana sobre as nossas vidas. Lá no finalzinho, Edinaldo, desse parágrafo. Uma vez que o estilo de vida se torna óbvio, não haverá mais problema em reconhecê-lo no futuro. Porque a vontade de Deus tem que prevalecer no estilo de vida nosso. Reconhecendo os tipos de estilo de vida. Há dois tipos de estilo de vida que a palavra nos revela, um santo e outro profano. Tudo aquilo que se alinha com os desejos de Deus é santo, e o que se alinha com os desejos da carne é profano. Então, o Robson colocou aqui, eu disse que eu ia chegar aqui, na página 178, o Robson colocou aqui sobre o cuidado do que a gente coloca aos nossos olhos, né? Eu não sei se eu já falei sobre isso, mas nós temos um irmão muito querido na igreja, ele é filho de um dos nossos pastores, e ele é câmera na Globo, né? Foi um emprego e Deus abriu a porta para ele na época, e hoje ele é um grande câmera, inclusive internacional já. Mas, na época, ele era obrigado a fazer o Big Brother. E ele descobriu ali na hora que, antes deles entrarem para justamente poderem atuar como os câmeras, né, eles não podiam entrar na casa porque a produção não entrava. Porque antes aquela casa era entregue a Satanás. Antes daquela casa era feita uma mesa com iguarias, né, para agradar os deuses deles. Era satânico mesmo. O estúdio era entregue. O estúdio era entregue totalmente àquela casa, né, que é um lugar cenográfico, né, é um estúdio, né, é uma grande casa. Ela era entregue, ela é, né? Ela não era, ela é. Ela é entregue a Satanás. Então, como que as pessoas cristãs, crentes, ainda pagam, como nós conhecemos, o pay-per-view para ver 24 horas do Big Brother? Uma coisa que não... Custei a ver isso? Custei. Minha filha nem sonhava ser missionária. O pai dela, o Júnior, namorava aqui, a gente não era casado, e ele dizia assim com todos os erros dele de droga, né, de dependência química, ele dizia assim: como é que vocês vão para a igreja amanhã e vão ver isso? Deus já usava ele. E até que um dia, eu falei: Karine, nós não vamos mais assistir isso. Ela nem sonhava ser missionária. Porque isso não está me favorecendo, isso não está edificando a gente, sabe? Só tem o quê? Orgia, desculpe o termo, como é que se diz? Traição, né? Você deixa o teu noivo, o teu marido, para trair mesmo, você já entra na casa com o propósito de trair,
porque ninguém vai botar, desculpa o tema, a bunda de fora, o pinto de fora, porque é bonitinho, né? É porque quer o quê? Promoção, né? Quer crescer lá dentro, quer chegar ao topo, né? Mas não tem o estilo de vida que o Senhor quer para nós. Então, se não faz bem aos olhos de Deus, não pode fazer bem aos nossos olhos. Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado. Estava ouvindo Paulo Júnior anteontem, e ele explica exatamente isso. Cuidado com as séries que a gente assiste, cuidado com os filmes que os nossos filhos assistem, cuidado com os desenhos que nossos filhos assistem, porque realmente o tempo é muito mau. Eu acho que o Robson quer acrescentar alguma coisa. Não? O estilo de vida santo necessita ser cultivado e perpetuado de modo que possa continuar na nossa vida matrimonial. A palavra, vocês podem notar aí, o Robson até que me chamou a atenção, a palavra aí está em letra maiúscula. Então, não é uma simples palavra, né? A palavra aí é a espada, é a palavra de Deus. Ela também identifica o estilo de vida profano. Se a gente não tiver ligado na palavra de Deus, a gente não vai identificar também o profano. Porque a gente precisa aprender o que é ruim, o que vem de Satanás. Se a gente não estiver atento a isso, a gente nunca vai ter um estilo de vida como Cristo, né? A gente vai continuar fazendo as mesmas besteiras, os mesmos erros do passado, né? Então, aqui fala, quando o caixa de um banco são treinados, eles reconhecem até a cédula que é falsa. Achei isso muito interessante. Quando os caixas de um banco são treinados para reconhecer o dinheiro falso, eles recebem uma exposição sobre o dinheiro verdadeiro. Eles saberão distinguir o falso, não precisam nem estudar. Eles já têm a perspicácia de perceber, poder de persuasão de que aquela nota é falsa, né? Então, nós que temos conhecimento da palavra de Deus, ou melhor, que estamos caminhando na fé, a gente tem que reconhecer o que é profano e o que é santo. E a gente só vai reconhecer isso comendo a palavra de Deus. Não tem outra coisa, a não ser conhecendo a vida de Jesus, a vida que o Senhor quer para nós. Aqui diz assim, no outro parágrafo, qualquer estilo de vida que não se ajuste à palavra de Deus é profano. É o contrário, né? Então, aqui nós vimos o estilo de vida santo necessita ser cultivado e perpetuado de modo que possa continuar na nossa vida matrimonial. Qualquer estilo de vida que não se ajusta à palavra de Deus é profano. Aquela coisa que eu falei lá atrás, não botar uma vírgula na palavra, não trocar nada, não mudar nada, porque é aquilo que Deus quer que a gente viva. Não tem, é sim, sim, não, não. Não tem mais, peraí, tem uma vírgula aqui. Não, não tem. Se tem é porque você botou. Porque o Senhor não bota nada que não seja dele, né? Ele não acrescenta nada da palavra dele. Aí eu falo aqui, ajustar o estilo de vida, melhor e viver a palavra, sempre viver a palavra, orar, quebrar a maldição geracional. E aqui, ao final, diz assim, cada um dos princípios bíblicos compartilhados é uma ferramenta necessária para mudar os estilos de vida profanos. A palavra de Deus é também nosso padrão para mudar. 2 Timóteo 3,16. Os princípios bíblicos que vocês receberam nessas últimas 11 semanas os capacitarão a mudar os estilos de vida profanos. Nós somos exemplos vivos disso, né? Não tenho a menor vergonha de falar, mas houve uma época da nossa vida de namoro, de relacionamento, antes da gente casar e depois do casamento, que eu falei uma vez até em aula, não sei se foi a sua primeira ou a segunda, acho que foi na liderança de treinamento, que nós assistíamos filmes pornôs. E quando a gente entendeu que aquilo ali era profano, que era o estilo de vida que Deus não queria para a gente, por quê? Porque você vai olhar aquilo, você vai querer aquilo. Você não vai estar com o seu esposo como Deus quer. Você vai galgar aquilo ali. Eu quero aquela mulher ali, aquele corpo ali, eu quero aquele homem ali, eu quero tudo que aquele homem faz, que aquela mulher faz. Só que aquilo ali é o quê? Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Né? E desculpa, eu vou mais longe. Muitas vezes vem até uma excitação e não é verdadeira, porque é mentirosa do diabo. E quando nós entendemos isso,
nós demos um basta. A gente não consegue nem ver filme de sexo bobo que passe, né? De novela, de não sei o quê. Nós vimos uma série essa semana, uns 15 dias, que o Robson falou, meu Deus do céu, é só sexo. Parece que é sexo, drogas e rock and roll. Então, a gente realmente fica incomodado, porque o Espírito Santo nos sinaliza. Desde pequena que eu escuto a história do sinal de trânsito. Né? Atenção, atenção. O Espírito Santo está ali, ó. Pim, pim. E se você não tomar cuidado, você entra. Você entra. A gente viu muitas vezes em vídeos, né, de temáticos das nossas aulas, aquele que o marido vai para o computador e vai ver cenas pornográficas, ali mostra Satanás assim, ó, continua, não tem problema não, isso é uma bobagem, ela está dormindo, o que tem? Né? Eu me lembro que o pastor Beto é muito engraçado, e ele dizia assim, caramba, eu entro no computador, já tem a propaganda. Você quer dormir comigo? Você quer me conhecer? Você quer sair comigo? Gente, isso tudo é satânico. E assim, que a gente sempre fala, né? A internet é um espetáculo. Olha só o que a gente está vivendo aqui. É a internet, mas a gente tem que ter muito cuidado com a internet. Principalmente com os nossos filhos, os nossos netos, com os nossos sobrinhos, né? Que a gente possa ser luz na vida deles e explicar o que é certo e o que é errado, com amor, porque muitas vezes eles não escutam. Eles acham que o Felipe Neto é lindo, que é maravilhoso, né? Agora tem o Pateta, não sei se vocês já viram, tem um Pateta aí maluco que leva as crianças ao suicídio, incentiva as crianças ao suicídio. Então, assim, muita coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá com dor, Rô? Tá? Ah, tá. Não, porque às vezes eu fico assim, ó, do computador, do celular. Então, a gente tem que estar ligado em tudo que a palavra de Deus diz para a gente. A gente conhece a Bíblia inteira? Não. Mas os principais assuntos que favorecem o nosso estilo de vida mudar, a gente tem que ter conhecimento, né? Até para a gente poder evangelizar, né? Para a gente poder falar do amor de Deus para os outros casais, né? Adão e Eva não tinham nenhum pecado entre eles. De acordo com Gênesis 2:25, não tinham nenhuma vergonha. Não havia nenhum pecado em suas vidas, nenhuma condenação. Eles eram livres para serem abertos e honestos um com o outro. Quando o pecado entrou, eles se cobriram um do outro. E aí o que aconteceu? Veio a vergonha. E aí o pecado imperou, né? Mais um pouquinho lá embaixo. Devemos ser como eles eram antes de terem pecado, não depois. Nós já falamos isso na intimidade. Não deve haver nenhum pecado ou vergonha entre o casal, entre nós. Não devemos nos cobrir um do outro. Devemos ser livres para sermos abertos e honestos um com o outro em nossos casamentos. O que significa isso? Não é o sexo, não é isso que a gente está falando. Mas é o quê? Nos despirmos do pecado, né? Estarmos prontos para falar um para o outro o que precisa ser revelado, né? O que precisa ser, colocado realmente na mesa para que a gente possa receber aquilo que o Espírito Santo quer para nós. Tá? Página 179. Aqui tem uma ilustração que nós colocamos muito interessante. De acordo com Mateus 5:14-16, ainda na 178, devemos ser a luz do mundo. Jesus deve ser capaz de brilhar através de nós, para que o mundo possa vê-lo em nós. Se houver pecado em nossas vidas, no entanto, nossa luz não pode brilhar como Deus deseja. Quando o vasilhame está sujo, a luz fica embaçada. Eu não sei quem já viu essa história, uma história ou uma ilustração em vídeo, né? Vai lembrar quando a mulher diz que a vizinha está com a roupa toda suja. Nossa, que vizinha porca! Misericórdia! Olha, amor, como a vizinha é porca, tudo sujo. Como é que ela lava a roupa tão suja? E um belo dia, ele vai limpar essa janela e ela vai dizer:
Amor, corre aqui para você ver. Graças a Deus, até que enfim, a vizinha lavou tudo direitinho. Olha, as roupas estão branquinhas. E ele diz o quê? Não, amor, a nossa janela que estava suja. Então, muitas vezes, a sujeira está dentro de nós. E nós deixamos essa sujeira ir para debaixo do tapete. Nós vamos empurrando com a barriga. E o casamento vai sendo levado. Deixa ele assim mesmo. Deixa, não vamos consertar nada hoje, não. Deixa para lá, deixa tudo sujo. Deixa tudo imundo, que se dane, bota por debaixo do tapete. Não vou receber ninguém, sou eu e você. Mas a gente, é aí que Deus começa a ver aonde começa a sua limpeza. É o seu interior, que tem que ser diferente, que tem que brilhar, que tem que exalar o bom perfume, né? Que tem que estar bonito. Eu não vou me vestir para o meu marido hoje, não, porque eu não vou sair. Para quê? Vou botar um troço aqui no cabelo, uma roupa bem vestida, vou faxinar, quando ele chegar, ele vai me ver assim mesmo. Está errado. Cláudio Duarte nos ensina isso, né? Mas é através da palavra de Deus. E aqui diz aqui, ó, muito interessante, o pecado não é um assunto particular, ele afeta nosso cônjuge, nossa família e outros membros do corpo de Cristo. Por quê? Nós somos exemplo, espelho para os nossos filhos. Se ele vê aquela janelinha suja, ele vai casar e se não for dele, porque também tem muita coisa que é da pessoa. Isso é muito da pessoa também. Mas se não for dele, da pessoa dele, ele vai seguir o que... a mãe não limpar, por que eu vou limpar? Bota uma empregada aí e manda limpar. Se dane. E muitas vezes a gente deixa essa sujeira dentro da gente. E aí que a gente não consegue colocar esse pecado, né, para ser realmente restaurado pelo Senhor, né? Todo pecado, como diz 1 João 1,9, todo pecado significa... Não, perdão. Isso inclui todos os pecados cobertos e todos os pecados conhecidos também. Aquelas pequenas áreas onde simplesmente não podemos parar e aqueles pequenos pecados. Existe, gente, pecadinho e pecadão? Claro que não. Existe mentirinha e mentirona? Não. Existe a mentira e existe o pecado. Não é uma questão de Deus nos amar menos, já estou lá embaixo. Não é uma questão de Deus nos amar menos quando pecamos. É uma questão de nos amá-lo, nós amá-lo, né? Ele nos ama? Sim. Ele ama o pecador. O que ele não ama é o pecado, né? Está todo mundo aí metendo pau nos grandes como é que se diz, palestrantes e pastores, porque estão falando mal da propaganda como é que se diz? Oh, meu Deus. Dando ênfase, né? Exatamente. Do Dia dos Pais? Isso, da Boticário, da Tânia. Da Tânia. O que acontece? Estão sendo criticados, estão sendo zombados, estão sendo humilhados. O próprio Vagnão, que a gente assiste todo dia, ele falou, olha só, podem vir com tudo, porque eu não vou deixar de falar a verdade. Manda ela pegar uma enxada, manda ela pegar pedregulho, e para uma obra mesmo séria de homem, que eu quero ver se ela aguenta. Manda ela ser homem. Sobre isso aí, só para interpretação. Por que ele falando isso aí? Porque se for falar, filho, olha teu pai quando era novo. Qual é a foto dele novo? Era uma mulher. Exatamente. O que quiser pensar? Onde é homem? Meu pai é mãe, menino. Aí, olha o seu pai quando novo. Mãe, como você era antes era novo? Está lá de bunda de fora, que ela posou nua. Olha para a criança esse trauma. Como explicar isso? Então, é difícil explicar isso, né? Do trauma. E só para sentar, eu botei um vídeo, ele foi muito rápido. Essa vida que nós queremos, que eu botei no vídeo, é vida unitiva. Eu botei lá. Eu acho que vocês não leram. Essa aí é em teologia, tá? Em teologia é a vida de perpétua união com Deus. Então, uma vida unitiva, a vida perpétua união com Deus. Então, nós, de repente, muitos criticaram essa coisa. Mas eu falei com a amiga só, eu tenho que amá-lo. Mas assim como Deus fez o homem e a mulher, eu não concordo que ele se julgue homem.
Você pode até criticar. Eu não vou maltratar, eu não vou maldizer, eu vou amá-lo. Mas a Como Deus. verdade é que aquilo lá é uma mulher que quer se dizer que é homem. Tem até uma... Eu vi uma história de taxista, vocês já viram já? É bem rapidinha. A corrida deu R$10. A cliente deu 20, ficou ao troco 10. O taxista pegou e deu para ela R$5. Ela falou, senhor, tá errado. Não é 5, é 10. Porque ela estava falando sobre isso, né? De gênero, que então escolhe ser homem escolhe ser mulher, ela quer ser homem, mas ela quer ser mulher, sempre quis ser mulher. Senhora, isso é R$10. Não, senhor, é R$5. Não, senhora, ela foi feita R$5, mas ela sempre quis ser R$10. Então, isso é R$10. Se ela concorda comigo, ela pegou os R$5 ó, e foi embora. Ela é R$5, ela foi criada como R$5, mas ela sempre quis ser R$10. Então, ela que é R$10 para ela, ela vale R$10. E boa tarde para a senhora. E ela foi embora. Entendeu? É isso que está dando. Isso vai dar muito margem. Agora tem um grupo aí de ninfas, sabe o quê? Que está dizendo que crianças têm o direito de querer ter a relação com adultos. É. Entendeu? Meu paizinho. Aí, isso para maquiar a pedofilia. Meu paizinho. Maquiar a pedofilia. Mas vamos entrar em outro assunto, falando porque esse campo, hoje em dia, é mais para mostrar que Jesus está voltando. Verdade. A gente não tem que se conformar, mas a gente sabe que as escrituras estão sendo cumpridas. Só isso. Vamos lá para a parte de exemplos. O arrependimento quebra o ciclo dos estilos de vida antigos. Se escolhemos defender o nosso pecado, ele vai nos manter presos. Não se feche para Deus. 1 João 1,8. Ele nos quer andando totalmente livres em todas as áreas de nossas vidas. Se em 11 semanas os casais não entenderam o propósito de Deus nessas 13 lições, nessas 11, no caso, ainda, que a gente possa incentivá-los a que eles voltem lá atrás. 12, porque não foi bem tratado. Então, é o próximo passo, é pegar e reestudar a apostila. Muitas vezes a gente reestuda, como nós fizemos, e nós encontramos tantas coisas que nós deixamos passar em branco. Por quê? Porque não houve entendimento. Então, se não houve entendimento em 12 semanas, que a gente incentive a eles, né, a voltar e reestudar, até mesmo o líder em treinamento. Mesmo porque quando a gente se torna líder, a gente tem que estar preparado. Então, a gente estuda muito mais do que o aluno. É verdade. Então, a gente é forçado a estudar e a entender. E qualquer dúvida, é uma coisa que eu sempre falo para ela, qualquer dúvida nossa, nós temos que sempre, isso aí para quem vai começar agora, reportar a coordenação. Se a Rosângela, não importa, não tomamos sozinha a decisão, reportamos a coordenação, porque ela é o ponto entre nós e a igreja. Então, nós temos que reportar ela, porque muitas vezes nós podemos achar que aquilo é certo, e é certo, mas o modo que vai ser feito tem que ser feito numa coesão sempre entre a igreja, que está cedendo o espaço, está se abrindo mão de muita coisa, e a coordenação, porque a coordenação, quando é boa, ela é referência para outras indicações. Então, nós temos que entender, mesmo como líder, nós temos que estar submisso à coordenação nossa, independente se for. Se um dia eu for coordenador, eu tenho certeza que Rosângela Genésio vai estar submisso à nossa coisa. Não por ser maior, para a gente trocar uma ideia e uma coesão do que é melhor. Porque cada igreja, cada ideologia, cada ministério da igreja, cada doutrina tem um modo de agir. Então, nós temos que ter muito cuidado de não fazer, nós sempre reportássemos a nós as
pessoas que estão coordenando. Seja quem for, se for um dia Márcia, Valdo, se for vocês, é uma questão de respeito, Submissão, de submissão a quem liderança. está representando a igreja. Tá? Amém. Então, lá no finalzinho do ano, no corpo físico, quando uma ferida interna surge, ela precisa ser cortada, exposta e drenada, para que a cura se processe. Aquilo que eu falei lá atrás. A gente, muitas vezes, precisa passar pela dor, né? Para que a ferida se cure, se feche. Né? O Genésio pode falar mais ainda um pouco disso. O pecado infeccioso entre os cônjuges precisa ser tratado da mesma maneira. Ele precisa ser cortado, exposto e drenado para que haja cura. É imperativo que todos os pecados entre os cônjuges sejam confessados e perdoados. Isso, entretanto, não significa que você vai despejar o pecado em cima do seu cônjuge. Ore pela hora de Deus. Nem sempre é o momento de você colocar o pecado em cima daquele que está ao seu lado, principalmente seu cônjuge. Tudo é no tempo de Deus, até porque a pessoa, às vezes, não está preparada para receber aquilo naquele momento. Então, pode trazer uma ira, pode trazer um mal-estar, pode trazer uma briga, um desentendimento. Então, peça sempre a direção do Espírito Santo, para que você possa realmente colocar aquilo que está te incomodando, né? Ele lhe dirá quando e como confessar o seu pecado um ao outro. Foi o que aconteceu com a gente. Ficamos 13 semanas, quase 14, né? Já nas portas da formatura. E foi no tempo que o Espírito Santo revelou. Né? Não espere que seu cônjuge instantaneamente se sinta melhor. Ele pode até ficar um tempo, ele precisa de um tempo. É que nem o luto. Ah, mas o Senhor vai consolar. Tá, mas o luto existe. O tempo do luto, ele existe. Você precisa chorar, você precisa sofrer, você precisa estar nos pés do Senhor, pedindo a Ele força. Amém, que os outros peçam por nós. Mas a gente precisa desse tempo. E a mesma coisa é o pecado quando ele vem à tona. Não adianta dizer, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Está tudo bem para você, que sabe perdoar rápido, que sabe esquecer rápido, mas o outro, de repente, não sabe. Ele precisa de um tempo maior para absorver aquilo. Caramba, fui confrontado. Eu não estou sabendo lidar com isso. E ele precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode realmente colocar isso com ele, junto com ele, a pessoa do Espírito Santo, nosso melhor amigo, aquele que nos conduz em tudo, é que pode realmente dar um consolo maior, né? E um conforto maior. E aquilo ali um dia não vai dar em nada. Vai passar. Você nem vai lembrar mais como mágoa, como dor. Mas precisou o quê? Ser drenado, ser tratado, ser curado. Né? Estamos terminando, tá? Não rejeite seu cônjuge se ele chorar, nem ignore suas lágrimas. O tempo de cura dele é um período para amaciar o coração para você. Permita lágrimas, elas são necessárias como parte da cura. Elas são necessárias como parte da cura. Quer chorar? Chore. Eu tenho uma amiga que o marido dela chegou para ela e falou assim, caramba, para de chorar. Para de chorar. Ela falou assim, olha só, o choro e a alegria vem pela manhã. Hoje eu quero chorar. Me deixa chorar. Eu quero chorar. Eu preciso chorar. Não intervenha nisso. Eu estou no meu momento de chorar. Eu estou com os pés do Senhor. Deixa eu chorar. Amanhã a alegria virá. Eu achei muito lindo isso dela. Porque foi o que ela pediu para o cônjuge, para o marido dela? Eu quero o meu espaço. É o meu tempo. E você tem que respeitar esse tempo. Né? E isso é a mesma coisa do luto. E a mesma coisa da cura do pecado. Ambos os cônjuges precisam ser dirigidos pelo Espírito para que a cura seja completada. O perdão é a chave para a cura. Lembre-se de que o perdão não é uma emoção, é uma decisão, né? Nós decidimos amar e decidimos perdoar. Muitas vezes, a gente ainda nem ama, mas a gente decide amar. E o amor vem, porque é propósito de Deus, né?
Decida perdoar a si mesmo pelo pecado cometido. Nós também temos que nos perdoar, para que o estilo de vida de Cristo seja colocado em nossa vida como exemplo, como testemunho vivo. A gente precisa também se perdoar, não só perdoar o outro. Aquilo que a Márcia falou aquele dia que eu chorei, que eu achei lindo. Por quê? Eu fui tocada ali, porque ela também se perdoou. Ela precisava perdoar o outro, mas ela precisava se perdoar, porque ela estava machucando o quê? O outro, que era o Edinaldo. E assim sucessivamente. Se ela não tivesse tido cura de tratamento do Espírito Santo, drenado a ferida, né? Trabalhado essa ferida com o Espírito Santo, ela não teria se curado. Né? Quer falar alguma coisa, Gê? Não? Ele só falou que um doente não pode cuidar do outro. É Você tem verdade. que estar curado, Até você tem que porque- estar forte para fortalecer. Eu sou prova viva disso, porque quando o Júnior, quando eu era casada com ele, foram 13 anos, E lembrar que e somos eu virei um ser. Se um tá codependente. doente, Você se torna codependente. Você passa a ser um dependente químico também, porque você sofre, você chora, você luta, né? Você que é cristão, você vive de joelho, pedindo a Deus a cura, a libertação, e você também adoece. É Com verdade. certeza. Isso é muito importante, isso é muito importante, porque você Por não quê? pode deixar o outro adoecer. Se você Exatamente. não tem Porque... como cuidar do outro, se você não tem como cuidar do outro, peça ao Espírito Santo de Deus para dirigir. Porque você não tem capacidade, você não consegue, e você vai cair, você vai adoecer, você vai ficar na cama. E justamente, né? Porque somos um só, né? Então não Exatamente. existe uma metade doente. Você veja só, tira um exemplo pelo nosso pé. O corpo ele é composto de com os dois pés e duas pernas, né? Se nós temos um espinho no pé, o jovem há um tempo atrás que tinha aquele sapato com prego, quando o prego estava machucando, por que você está andando assim? O prego estava machucando, né? Ninguém consegue andar se tiver uma ferida ou um calo apertando. Você o quê? Você manca. Então, o corpo, como um todo, ele sofre. Não tem como você caminhar certinho se algo está lhe incomodando. E assim também é na união. É verdade, verdade. Isso aqui a gente vai pular, porque é mais ou menos a mesma coisa do adultério, da lascívia, né? Que é a transformação para o estilo de vida, não voltar ao assunto que machucou, né? Ter muito cuidado com isso, não voltar, não jogar na cara, né? Aquilo que já machucou a pessoa já foi ferida, a pessoa já está se sentindo lá embaixo, muito mal. Aí, quando ela está melhorando, mas aquele dia você me traiu, entendeu? Não esquece disso não, tá? Eu ainda te perdoei, ainda fiz esse favor, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E incentivar os casais, que eles fujam dessas artimanhas de Satanás, porque isso tudo é brecha para o casamento da gente ir embora. E se a gente não tomar cuidado, acontece mesmo. Porque nós somos fracos, como o Genésio falou, né? E ali em Mantenha os Padrões Santos, eu sublinhei algumas coisas que eu achei interessantes. Busque a palavra diariamente para os desejos de Deus, para cada um de vocês e para a sua família. Orem juntos diariamente, separem algum tempo para cada dia. Nem sempre um período longo de uma oração, eu também tenho aprendido isso na escola, nem sempre um período longo de oração agrada o coração de Deus. Vocês sabiam disso? Vãs repetições, pedir muito. A Rosângela ensinou muito isso para a gente. Pedir muito para os outros. É um momento de vocês dois. Então, se é um momento principalmente de cura, não tem que lembrar do Joaquim, da Maria e do Francisco. Tem que lembrar somente do casal. São vocês dois ali. Orar junto todos os dias. Claro que você vai ter um tempo para clamar, para interceder. Nós temos esse tempo, que é a madrugada. Mas quando a gente está orando um pelo outro, é um pelo outro. Não tem que ficar lembrando de amiguinho, de irmãozinho, porque se deixar, a gente vai embora, porque nosso coração é muito voltado para esse cristianismo, esse amor,
de Jesus, entendeu? Então, a gente tem que entender que o tempo ali é somente orar juntos. A palavra diz, orem juntos diariamente. Separe algum tempo cada dia para orarem juntos. Então, é pelo relacionamento, é pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo casamento, pela sua família, mas aqui que você construiu. Amém? Por isso? Porque a gente tem muito essa facilidade. Eu tenho, é começar em mim. Eu tenho essa facilidade, porque eu tenho um coração abençoador. Então, eu começo, de repente, estou orando, quando eu estou vendo, eu estou orando por outros. E eu lembro que a Rosângela falava muito isso pra gente, que o Genésio orava pela capitania toda, capelania toda lá do exército, né? Obediência é a chave para se estabelecer e manter um estilo de vida santo. Devemos ser obedientes à palavra de Deus. Devemos ser obedientes à voz do Espírito Santo e seguir sua direção. Eu botei aqui uma grifada, em resumo a palavra. Achei muito legal. Em resumo, a palavra de Deus nos capacita a reconhecer e expor os estilos de vida profanos em nossas vidas. A palavra também nos ensina os padrões de vida santos que devemos viver continuamente. Esse resumozinho é muito interessante, porque é o estilo de vida que ele quer para nós. E, finalmente, a palavra nos mostra como mudar os padrões profanos em santos. Então, se a gente aprende e obedece a Deus e entende a palavra dele, a gente vai discernir o que é santo e o que é profano. Né? A visão do Casados para Sempre, lares como centrais elétricas. Quando Deus deu a visão do Casados para Sempre, ele mostrou luzes brilhantes, que seriam verdadeiras centrais elétricas de lares cristãos. A luz que brilha mais longe, brilha mais intensamente no lar. Estes devem ser os nossos lares. Romanos 13:12, né? Ele coloca aqui, alguém já disse. E, ao final, eu coloquei aqui a beleza, e não só a beleza, como a função do farol e o objetivo dele, né? Em primeiro lugar, ele é lindo, né? Como... Ah, não está aqui não, amor? Tá, aqui. Né? Ele é bonito, ele tem uma beleza exterior. Você olha numa vitrine, um farol, dá vontade de você comprar e ter como um bibelô na sua casa. Né? Ele enfeita, ele embeleza, mas ele tem um objetivo que é tremendo, que é mostrar o norte. É o porto seguro. Ele tem que ser visível de dia e de noite. Eu achei isso tremendo. Não é só de noite que ele dá a direção para a navegação. Ele também dá de dia. Né? Então, ele tem que ser visível de dia e de noite. De longe o vemos. E a função dele é ajudar na navegação. Orientar, direcionar por um porto seguro. Então, que a gente possa ser realmente, a partir de hoje, né? A partir de tudo que nós aprendemos, até o Ministério de Uma Só Carne, que é onde nós fazemos nossas escolhas, que a gente possa querer realmente viver esse farol, ser esses centrais elétricos nos nossos lares, deixar a luz de Jesus brilhar, deixar a luz de Jesus entrar nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos amigos, que eles possam ver algo diferente em nós. Porque se for igual, nós viramos do mundo. Não tem nada de diferente. E nós temos que mostrar que o teto está caindo, como a Carmen falou, o teto está ruindo, a despesa está cada vez maior, mas a gente tem que estar glorificando a Deus todos os dias. Não importam as circunstâncias, que a gente possa estar louvando ao grande Deus, ao soberano Deus, aquele que rege as nossas vidas, aquele que nos ensina o único caminho a seguir, que é Jesus Cristo. Amém? E eu queria pedir para a Márcia agora botar o vídeo que a gente separou. Vamos lá. Para a gente finalizar e depois passar para o momento de oração. Prestem bem atenção nesse vídeo. Certa vez ouvi a triste história de uma mulher que descobriu que seu marido a estava traindo. O sofrimento maior não era que o esposo estava sendo infiel, mas que alguns anos antes ele já havia traído com uma de suas amigas.
A família sofreu bastante. Os filhos ficaram envergonhados com o caso. Porém, o marido arrependido suplicou pelo perdão da esposa. A mulher, apesar de todo o sofrimento, decidiu aceitar o pedido e o perdoou, lhe concedendo uma segunda chance. Porém, poucos anos se passaram e agora ela descobriu que ele a estava traindo novamente. A pergunta dela era: como ele pode fazer isso novamente depois de ter visto todo o sofrimento causado da primeira vez? De fato, esta é uma pergunta intrigante. Por que cometemos erros dos quais já conhecemos as suas consequências? Um conhecido ditado popular afirma: errar é humano, continuar no erro é tolice. Salomão, no capítulo 26 de Provérbios, usa uma linguagem dura para se referir a tal tipo de comportamento. No verso 11 lemos: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. O cão era um animal impuro para os judeus. Ser comparado com esse animal era um dos piores insultos. A cena descrita neste verso de Provérbios é repugnante. Imagine alguém comendo o próprio vômito. Esta é a metáfora que a Bíblia usa para se referir a indivíduos que insistem em repetir o mesmo erro. Eu não sei quais são os vômitos que já surgiram em sua vida, mas a recomendação na Bíblia é não retornar para o lugar de onde você já veio. Se você sabe que o fundo do poço não é agradável, ore a Deus pedindo forças e diga: Senhor, me ajude a avançar em minha vida. Não quero caminhar para trás. Me ajude a não voltar para o lugar de onde o Senhor já me tirou. Que possamos não voltar àquilo que um dia nós erramos diante do Senhor. Que a gente possa nos lembrar disso todos os dias, que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe à luz. E que a gente não quer voltar para o próprio vômito. Né? Nós não queremos ser esses cachorros que foram, na época, condenados, né? Como animais tão doentes a esse ponto, né? Até eu me lembro da passagem de Apocalipse, né? Para que o Senhor não nos vomite, para que nós não sejamos mornos, para que nós sejamos intensos naquilo que Ele quer para nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. E vamos em frente, porque o varão é que vai nos guiar. Amém? Querem falar alguma coisa? O som fechado. O som está fechado. Já abriu o meu. Querem falar alguma coisa? Marcinha, Carmen, Carlos, Rô, G. Você quer falar alguma coisa? Não quero falar, então. Fala você agora um pouquinho. Bom, nós não quer falar, não? Fala. Não quero falar, não, fala você. Fala aí, Marcinha. Eu acho que tudo foi muito bem, né? Bem diluído. Bem detalhado. Foi tudo muito bem detalhado. Eu acho que qualquer coisa que nós venhamos falar agora sobre a aula vai ser repetitivo, porque a aula foi muito bem detalhada, então eu creio que se a gente for falar alguma coisa mais, isso vai ser mera repetição. Sinceramente, eu não tenho mais nada a acrescentar. Alguém tem alguma coisa a acrescentar aí, Carlos? A única coisa só que tem é que realmente nós vemos que, conforme a Cila e o Robson colocaram aí, que depois de tanto tempo, como que a própria palavra e o estudo, ele nos renova. Ele começa a cada vez mais mostrando a importância de que há uma reciclagem. Agora, você imagina, se nós, ao longo de 3, 4, 5 anos, várias turmas, não tínhamos visões de que hoje estamos sendo, vamos dizer assim, enaltecidos, você imagina ao longo só de 12 semanas a responsabilidade que é de estarmos como esses faróis. Talvez, às vezes, nosso farol vai ficar com a lâmpada meio queimada ou até com um pouco fusto. Então, nós temos que estar sempre limpando. E esse que tem que ser o estilo. Quando a gente fala, como o Robson botou ali, a importância da composição das 13 aulas, no caso, ela vai se comportar em quê?
no estilo daquilo que desde lá do início, quando ele vem mostrando o que era uma aliança, por que ele fez, que era ser uma só carne, quais eram os papéis que ele queria, quais seriam depois ali o acordo. Ele vai compondo ali até que a pessoa se conscientize de que o melhor exemplo é ele. E foi muito, 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 muito bem mesmo explanado. E cada vez mais, nós como líderes, nós todos aqui, temos que dar importância a essa apostila. Talvez muitos outros líderes devem ter essa apostila, assim, impecável, boazinha para voltar lá para a biblioteca para ser vendida. E não leram. Engavetada, né? Engavetada. Ela tem que estar mesmo rabiscada. Diante de todas as lições, né, de fato, você precisa se conscientizar da necessidade de você olhar qual é o estilo de vida que você está levando. Viver o Casados para Sempre como um estilo de vida, para inspirar outros casais a se manterem também, a mudarem o comportamento. Esse jogo. Né? E realmente, todas as vezes que a gente faz uma leitura, seja do que for, e principalmente quando você vai ensinar. Quando você vai ensinar, você está sendo muito mais agraciado. Porque a palavra de Deus fala sobre a questão do verdade. O que a gente fala impacta primeiramente na gente. Mente a nós. Né? É verdade. Quando você fala, você expõe, você está ensinando, você está aprendendo em duplicidade e vendo as brechas que antes você não via. E aquela preocupação de poder expor e colocar da melhor maneira possível para que todos tenham o entendimento que vocês tiveram, aquela clareza, é interessante porque o que passa para nós, a gente absorve de uma forma, né? E vocês passaram muito bem. A gente relembra do que foi visto anteriormente, mais brechas são sinalizadas, e o que significa que a gente não pode parar, a gente tem que continuar trazendo a memória conteúdos. De mentira no encoberto foi quando ela fala do noivo, né? Amém. Carlinhos, quer falar, Carlinhos? Oi? Carlos, quer falar? Não, eu acho que tudo foi bem colocado. Eu acho que o estilo de vida, dentro da própria expressão, que não é um andar cristão, né? remete justamente a quando a gente decide aceitar Jesus como Salvador e a gente se batiza e aí você passa a ser uma nova criatura, né? Então já começa a remeter a um outro estilo de vida, mas muitas das vezes a gente não consegue, por algumas situações, manter, né, esse estilo de vida. E aí vem aquilo que isso aí particularmente, é uma coisa minha, dentro do curso de Casados para Sempre, também como na minha vida. Lógico, não confrontando com o que o Robson falou, com relação a essa aula ser uma das aulas mais importantes, pelo que, de repente, o Espírito Santo tocou nele. Mas, assim, tudo, para mim, está atrelado à batalha espiritual. Que você pode ver que o estilo de vida com o qual nós estamos desviados, ele está diretamente ligado a uma batalha espiritual. Então, assim, em tudo você vai ver a ação de Satanás querendo impedir qualquer coisa na nossa vida. Então, assim, eu entendo que o estilo de vida, que o Robson colocou muito bem, que tem que ser aquilo que Jesus veio para nos ensinar como deve seguir, mas ele veio ao mesmo tempo também para que a gente tenha a autoridade de repelir a ação de Satanás dentro disso. E aí eu fico muito com Paulo, né, quando ele diz que combateu o bom combate e guardei a fé. Porque se você não tiver isso como propósito, eu acho que eu creio que a gente não vai muito longe, né? E então, para mim, o estilo de vida ele está ligado a isso, a mudança de comportamento dentro do nosso casamento. Você vê que fala ali de pecados a todo momento. Pecado de um cônjuge, pecado do outro, arrependimento, da atenção no que o outro possa estar pecando. Então, assim, saindo fora do que o Jesus Cristo gostaria que fosse um estilo de vida.
E esse desvio só se é dado quando a gente dá ouvido não ao que Jesus quer, e sim ao que Satanás está querendo colocar e incurtir na vida de um dos cônjuges. Então, é dentro disso, foi muito bem colocado, como sempre, e para mim está tranquilo, foi mais uma bênção. O Carlos, o que você falou aí, sabe que eu vejo, tipo assim, é uma visão minha, é que quando a gente faz um curso, cada aula, você se apega a uma lição. Porque em cada aula, eu acho que você está necessitado daquela visão. Hoje, eu creio que o Robson achou o estilo de vida porque hoje ele estava aberto para estilo de vida. Tanto é que quando a gente faz pela primeira vez, a gente sempre fala, né? Vai lá e fala aquela lição que mais falou ao teu coração. E cada vez que a gente vai trabalhando, amanhã, quando ele for falar uma outra aula, de repente, não vai ser mais o estilo de vida que vai chamar a atenção dele, vai ser outra. E assim a gente vai. E quando a gente vê, a gente já se apaixonou por todas as aulas. Eu ia dizer isso. Na realidade, é um casamento, né? Porque cada uma depende da outra. Uma vai completando a outra, né? Então, eu acho que isso é fantástico. Eu sou apaixonada pelo ministério. Eu também. Eu sou apaixonada. Eu acho que Jesus dirigiu realmente esse ministério. Bom, vocês já deram para sentir que eu sou apaixonado por batalha espiritual, né? Já! Mas escuta só, lembra quando eu sempre falo ali, que às vezes ali, quando nós montamos ali, é farol, é a casinha, os tijolinhos, cada uma coisa ali, eu sempre falo, olha, isso aqui não são simbolismo não, gente. É a constituição realmente de como que seria de você fechar as brechas, de você construir a sua casa, a sua morada, né? Então, o estilo de vida, na verdade, ele é que nem o andar cristão. A cada dia mais que a gente vai vivendo na presença do Senhor, a gente vai o quê? Aprendendo. A gente vai se, como o Carlos falou, modificando no sentido de transformar. Então, é o estilo como pai, estilo como marido, estilo como amigo. Você começa a ter visões de como que realmente foi colocado aí, que o plano original que ele quer para nós, e não é o plano profano, adulterado que Satanás quer incutir na vida do cristão. É assim, no casamento. Isso não tem nada a ver, todo mundo faz, agora é assim. Esse é o plano adúltero que Satanás quer justamente o quê? Incultar na vida do cristão. E nós temos que estar sempre atentos para isso. E aquele tal negócio, confiantes e vigilantes. Porque o que acontece quando nós estamos ali? Quer dizer, eu digo assim, não só nesse ministério, mas o Genésio, o Carlos, eu vou falar assim dos homens, mas é das mulheres, né? O Genésio, o Carlos, o Robson, o Enaldo, que está aqui, e o Ângelo. Quando nós estamos lá fora, independente de qualquer coisa, nós temos sempre que ter esse caminhar cristão, que é o Genésio pai, o marido, o servo, não importa onde ele esteja fazendo, e vice-versa as nossas esposas. E quando juntos, como uma só carne, é como falar, poxa, é uma coisa assim, que casal bacana é aquele, né? Eles são que são evangélicos, então será que ele não? Será que eles são tudo aquilo ali? Não são aquilo tudo ali, é o que você está espelhando. É o que nós estamos o quê? Iluminando. Assim como a pessoa fala, olha, para mim ser crente igual a fulano, prefiro ficar na minha. Então, bacana é justamente quando nossos filhos dizem assim, papai, isso eu sempre falei isso, ou mamãe, eu quero ter um marido igual o papai é para você. Eu quero ter uma esposa que nem a mamãe é para o senhor. Esse é o farol. Aí nós estamos aqui, trabalhando na nossa, quebrando todas aquelas geracionais, como foi falado nessa aula, estamos aqui sendo espelho e sendo farol na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor.
Não é nos copiar, mas é o caminhar o quê? Em Cristo. Porque quando a gente olha assim para esse casal lindo aqui, fala, poxa, a gente não está vendo Carlos e Carmen, a gente está vendo a Cristo. O exemplo, o testemunho. Quando eu olho para Robson, com todas as lutas, com todos os testemunhos dele, e quando a gente fala lá em Salmo 40, de onde ele nos tirou. Mas aí você pode falar, mas eu não tinha. Simplesmente, mas você era o quê? Você era surdo, você não conhecia. Então, não é verdade? Quando eu olho para Márcia e Edinaldo, né? Então, é justamente isso. Nós temos que ver o quê? A Cristo. Ver o quê? Uma família, um lar cristão. Um lar que quem impera ali não é a posse, não é o dinheiro, não é o poder. Quem impera ali é o Rei Jesus. Então, a gente começa a ver assim, e aí a gente vai sendo que faróis. Aí aquele outro vamos ser luzes, vamos ser bênçãos, e mais ainda, não só que vamos ser bênçãos na vida deles, esses que estão ao nosso redor, que passam para a gente, também serão bênçãos nas nossas vidas. Né? Então, acho que esse período aí, não estou encerrando, porque ainda não acabou, ainda falta o fechamento. Eu acho que esse período de quarentena, esse período aí de isolamento e essa mensagem que está sendo passada para nós ao longo desse estudo aí, olha, sinceramente, pode ter, sem medo de errar, que nem diz um amigo meu. Foi Deus que queria que nós estivéssemos aqui. Nós falamos aqui, quando você está aqui no encontro de casal ou no encontro, não foi porque você foi convidado, foi porque Deus quer falar alguma coisa a esses corações. E falou, tenho certeza, ao meu, ao nosso, né, filho? Com certeza. E cada um de vocês. Não foi Genésio, não foi Rosângela, não foi nenhum de nós aqui, que graças a Deus, todos falaram e todos você deu aula, né? Fez um estudo para nos apresentar. Mas foi o quê? Fomos instrumento, que nem um lápis, usado pela... Como é que é o estilo, né? A palavra de Deus. Uma escrita do nosso nascimento até a morte. Nós escrevemos nosso dia a dia, nosso estilo. Exatamente. Então, nós fomos esse peão aí, esse lápis aí, Deus escrevendo... Hein? As nossas histórias. Eu, sinceramente, estou muito feliz mesmo, muito grato a Deus. Estou grato a Deus. Estou grato a Deus por ter colocado pessoas que nem vocês, sérias, pessoas que nem vocês, que querem, digamos assim, dividir. E eu tenho certeza que vocês estão olhando para o seu próximo. Quem são o seu próximo? Aqui, ó. Aqui, ali. Isso é muito bacana. Recebam aí esse ministério, gente. Amém. Amém? Amém. Quem vai falar? Você vai de novo? Edinaldo não falou nada. Não esquecer que eu falei no final, queria botar uma opção. De novo? Edinaldo está quietinho por quê? Edinaldo sempre é quietinho. Eu queria quebrar o protocolo. Vê se a gente consegue... Rob, peraí. Tem legenda embaixo, irmão. Olha o Google. A legenda. Se o Google não entender, aí azar o teu. Não estou falando nada disso. Estou falando para a gente arrumar um apelido para o Edinaldo, todo mundo erra o nome do cara. Pô. Eu não erro. Eu vou certinho. Eu não erro porque eu não sei. Naldo. Eu não erro. Eu falo certinho, fala Edinaldo. Eu também falo. Naldo, todo mundo fala, né? Agora todo mundo fala. Olha o estilo de vida que vocês estão levando. Olha. Gravado, tá? Tá gravado, tá? Só tem dois. Tá gravado, viu, Edinaldo? Tem o quê? Só tem dois o quê, Márcia? Pela aula de hoje, pelo estilo. Deixa a Márcia falar, ô Carlos, ô Robson, fala, Márcia. Tem dois estilos, o santo e o profano. Então a gente tem que falar com isso, né? Ponto. Os papéis que a gente desempenha, todos eles precisam observar esses dois estilos.
Com certeza. Todos de acordo com a vontade, alinhados ao desejo de Deus. Amém. Olha o desafio que a gente tem, hein? Todo dia lembrar disso. Peraí, deixa eu ver se eu Todo dia. com vontade de Deus. Está de acordo, Senhor? Não é que é, Márcia. Porque as pessoas estão sempre de olho na gente. Sempre. É verdade. Isso, nós temos que ter um compromisso com a gente mesmo. Mas a gente tem que saber que tem sempre alguém de olho. Porque, tipo assim, se você faz alguma coisa certa, você Nós acertou. somos muito mais cobrados. Se você faz uma coisa certa, você simplesmente acertou. Mas quando você faz uma coisinha errada... Oh, Jesus! Tá vendo? Pô, e é crente, hein? É a primeira palavra que fala. Já pensou se não fosse crente? Dá dinheiro lá pro pastor. Tadinho do pastor. Vai, gente, vamos fala, Robson. Fala, Robson, pra gente terminar. Essa foto. Se os meus coordenadores, Genésia e Genésio, aceitarem, pela lição de hoje que foi falado, né, eu queria mudar um pouco o protocolo hoje. Eu queria que, brevemente, uma coisa muito breve, o casal ministrasse a vida de um e de outro, agradecendo pela vida do outro, brevemente, para Deus agradecer ter chegado até aqui, que nos capacite, que nos realmente dê sabedoria para nós terminarmos isso como Ele quer. Brevemente, um ministra a vida do outro, porque acho que é o momento de um estilo de vida do casal, tá? Brevemente, e depois eu queria encerrar com uma oração para todos, se eu pudesse. Pode ser? Pode. Então, cada um... Por mim, não, pode não. Por mim, tá tudo bem. Tá. Por você deve, né? A aula é tua, tu faz o que tu quiser. Então, tchau, vou desligar aqui. Peraí. Olha só, acabou olha tudo, só. acabou. Olha, eu não acabou. sabia disso não, hein? Esse não foi combinado não, hein? Eu ia estar com ele e o espírito. Não é treinado, Não, é pelo estilo de vida. A gente sabia não. Como foi dito, a gente pede por tanta gente, mas acho que chegou um ponto. Nós estamos na reta final e, como o Carlos falou, vai vir a batalha. Vai vir, meu irmão. Vai vir agora com força. Vai vir na última aula e vai vir... Vai vir, não. Minha batalha já nós terminou. possamos... Vai vir não, tá repreendido. A minha, eu também estou repreendendo. Não quer mais batalha mais não, gente. A batalha foi virando. Então, nós queremos ministrar a vida do casal, um no outro, brevemente, agradecendo e intercedendo por ela, brevemente. Depois eu queria encerrar com uma oração. A minha pergunta Pode é, ser? a gente continua gravando ou interrompe a gravação para a gente fazer a ministração? E finalizar? Por mim, pode continuar gravando, só que eu vou tirar o som quando terminar, para salvar o som, tá? Não, aí se você quiser ouvir o som, vai. Obrigado, Rosana. Oh, Deus! Então, bota o corpo direito. A foto. Ai, a foto. Tchau. Bota o braço aqui. Peraí, gente, peraí. Pronto. Bom, Eu saí bem? Vê se eu saí bem. se der,